pau aqui. Vamos lá, bora para mais uma aula. Gente, seguinte, nós falamos sobre dois modelos de negócio. Nós falamos sobre estratégias de monetização focadas em site money, né? Que é aquele site que você tem o maior volume de tráfego, de acesso, mas ele também gera mais trabalho. E nós falamos ontem sobre site FDF, que é um site mais micronichado num determinado segmento. Só que ambos, toda a estratégia, seja aprovando no AdSense, seja rodando afiliação, não importa, toda estratégia ela cai por terra se você não tiver tráfego. O tráfego é o que faz com que a gente consiga tracionar, né, nossos projetos. Então, você que está aí no Instagram, vem para a aula do Zoom. Link tá na bio, tá? Então, o que que acontece? Nós precisamos gerar tráfego e, no nosso caso aqui, é tráfego orgânico. Quando eu falo tráfego, é acesso no seu blog. Você percebeu quanto, principalmente quem assistiu a aula de Money, quanto mais acesso, maior a probabilidade de monetizações e maior o resultado que vem do seu bolso, tá? Então, eu acabei me tornando um expert em tráfego antes de monetização. Então, primeiro eu aprendi a trazer gente para o meu blog, né, para o meu site, no meu caso era Site Money, e depois disso eu aprendi a monetizar, tá? Então, vamos dar vamos entender como que a gente faz esse tipo de tráfego, como que a gente traz esse tráfego aqui para para a gente monetizar, tá? Então, dentro do contexto que a gente vai falar hoje é crescer um blog organicamente. E você que talvez esteja travado, não conseguiu aprovar na AdSense, eu te desafio. Se você fazer o que eu vou falar hoje, você vai aprovar. Não tem como. Você vai aprovar sua conta se você fazer tudo que eu te orientar hoje até o final dessa aula aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar primeiro o que é mais importante, que é o tráfego, tá, gente? Nós do Google, monetizamos através do Google, trazemos tráfego através do Google, temos três pilares que a gente precisa trabalhar. São três pilares fundamentais para a gente conseguir trazer um tráfego relevante, um tráfego que de fato vai dar algum tipo de resultado. E o primeiro dele é um site otimizado, né? A primeira etapa, o primeiro step que a gente tem é um site otimizado. Mas, Jorge, o que que é um site otimizado? É um site que vai ajudar o usuário. O Google, ele é como fosse um intermediário. Pensa como o Google agora como intermediário. Ele está entre ajudar o usuário que está buscando uma informação e conectar esse usuário com um publisher, que somos nós, são pessoas que geram conteúdo, né? Se você não sabe, esse é o nome que se dá a produtores de conteúdo. Então ele faz o meio-campo. E ele precisou criar um monte de critérios para dar uma melhor experiência para esse usuário. E com o passar dos anos, o Google percebeu que, de fato, maior pontuação, maior atenção precisa ser para o usuário. Então, assim, vamos dizer que de tudo que o Google pensa em código, ele está pensando 80% no usuário, obviamente. Então, a gente, como produtores de conteúdo, nós precisamos nos adequar a essas regras, a esses critérios, tá? Talvez você esteja perdido e falou, mas Jorge, que troço é esse? O que que tem a ver com o Google? É porque toda a nossa origem de tráfego vem aqui, ó. Como cuidar de uma orquídea, por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, o tráfego pago, ou seja, toda vez que aparece patrocinado é o tráfego pago, e a partir daqui é o tráfego orgânico. Nós trabalhamos com ranqueamento orgânico. E quando eu falo que a gente tem que se adaptar, é porque o Google tem critérios para colocar esse cara na frente desse. Por exemplo, quando a gente coloca assim, ó, melhores cartões de crédito, ele tem um critério. Por que que ele colocou o melhor destino no primeiro lugar, às vezes que melhores cartões? Ele tem um critério, e é esses critérios que a gente vai entender hoje. E o primeiro critério que a gente está explorando aqui é o critério do site. Então, quando o Google pensa no usuário, ele fala assim, ó, esse usuário
precisa ter uma boa experiência em termos de navegabilidade, ou seja, na hora que ele entra para o celular tem que carregar rápido. Se vocês não sabem, hoje o usuário, em média, toma uma decisão a cada 3 segundos, tá? Então, se aquele site demorou um pouquinho para carregar, principalmente no Brasil, que a gente fala que tem 4G, mas de fato o nosso 4G está um pouquinho aquém, se aquele site não carregar rapidamente, ele vai ter, obviamente, dificuldade e vai sair daquele site. Então, o Google definiu um código que chama Core Vitals, tá? Esse é o nome do código do Google para criar esses critérios. Mas que troço doido é esse, gente? Esse daqui é basicamente, tem um monte de letrinha aqui, mas fica tranquilo, eu sempre falo de uma forma mais simples possível, tá? Ele tem uma letrinha, o primeiro código, né, o resumo desses principais fatores, são vários fatores, mas o resumo é, o primeiro fator é velocidade no carregamento. Como eu falei, o usuário vai lá, vai buscar, precisa carregar rápido o seu site. Olha isso daqui, só para você entender. Eu vou abrir uma aba anônima e vou colocar, por exemplo, site e dinheiro. Ó, a gente piscou, ele entrou. Então, essa velocidade, ela precisa ser acentuada, ela precisa acontecer, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, melhores destinos. Pum, piscou, entrou. Ele precisa ter essa velocidade, tudo bem? Isso é importante para a gente, tá? Legal, beleza, que bom que o áudio tá bom aí. O outro critério é a interatividade da página. Imagina o seguinte, ó, todo o elemento dessa página que a gente está vendo agora, tudo, tá? Todo o critério, da forma que ele está navegando, da forma que ela está abrindo, toda a interatividade, você vai clicar aqui, o usuário vai rolar aqui, dar o scroll, né, que a gente chama, que é rolar para baixo aqui, né? Voltar para o topo, tá vendo? Tudo isso daqui, ó, é navegabilidade, né? Tem a ver com pontuação. O engenheiro não foi bobo de ter colocado esse voltar para o topo aqui. Mas, Jorge, tem um monte de texto, mas a decisão em resumo do que o usuário está buscando, que é o melhor banco para abrir conta MEI, tá aqui, ó. Então, ele colocou isso aqui justamente para provocar o usuário, ó, já toma a decisão, já vai e resolve isso daqui. Esse tipo de interatividade faz com que o site tenha pontuações, tá? Não precisa ficar pensando em grande tecnologia, grandes soluções, não, são interatividades simples, mas que vão realmente proporcionar uma boa experiência para o usuário. Então, isso é um critério importante para o Google, tá? Que a gente chama aqui de feed, tá? E aí a gente tem o CLS, que tá ligado com a parte de estabilidade visual. Ou seja, imagina o seguinte, ó. Eu entrei aqui, vamos ver se vai acontecer. Normalmente acontece nesse site, vamos ver. É que às vezes eles mudam, né? Mas vamos esperar um pouquinho aqui que talvez aconteça. Ele normalmente nesse site, ele explode um pop-up gigante. Vamos ver, deixa eu entrar na parte anônima, tá? Porque aí na aba anônima, talvez eu já fechei e ele reconheça. Vamos ver se ele reconhece. Eu sempre uso esse site como um bom exemplo. Sabe quando na verdade não é um bom exemplo, é um mau exemplo. Sabe quando você está navegando no site, explode, fecha a tela aqui, ó. O usuário não consegue nem clicar, ele precisa clicar no xizinho? Não está acontecendo, talvez eles tiraram. Eu acho que eles estão usando agora outro tipo de banner, ó, que ficou melhor, mas não tem problema. Você sabe o que eu estou falando. O usuário do nada está navegando, explode um banner, e aí esse banner, na hora que explode, você não consegue mais clicar mais nada. Você tem que ficar caçando o xizinho na onde você clica, né? Esse tipo de experiência é uma mal experiência, tá? É uma péssima experiência para o usuário. Então, isso aqui é medido pelo Google. O Google tem capacidade de simular um ser humano lendo e navegando no seu site, tá? Então, esses são alguns critérios que o Google usa para identificar se o seu site ele realmente é um site
pronto, apto para atender aquele usuário. Lembra? O Google está no meio, entre o usuário e nós que somos produtores de conteúdo. E aí existe outros tipos de critério. Responsividade, ou seja, na hora que o usuário entra, ele consegue navegar pelo celular tranquilamente. Então você pode observar quando você entra no computador e entra no celular, é uma outra experiência. Esse carinha chamado HTTPS, que é isso daqui, ó. Na hora que a gente clica, ó, esse HTTPS aqui que está bem pequenininho na URL. Isso é um certificado de segurança. É um critério importante. O outro, por exemplo, aceitar cookies. Hoje, com a lei de privacidade de dados, você precisa autorizar aquela empresa a usar os seus cookies ou não, tá? Eu resumi muito, muito, muito aqui o que, que o Google entende como tecnologia importante. Por que que você não precisa se preocupar com isso? Porque quem participa, né? Na verdade, quem vai entrar na mentoria ou quem está na mentoria não se preocupa porque eu já me preocupei por você. Então, todos esses critérios aqui, não só pensando em ranqueamento do Google, mas principalmente na parte de AdSense também, aprovação de AdSense, que existem também alguns critérios de tecnologia, de navegabilidade, eu já me preocupei. E aí, o meu time de desenvolvimento vai lá e vai subir e publicar. A única coisa que você vai fazer é criar conteúdo e fazer backlink, que é a próxima etapa que eu vou te exemplificar aqui. Mas vocês conseguiram entender que existe um critério? O Google não coloca esse cara na primeira posição por um acaso. Esse cara talvez tenha uma melhor experiência que esse outro cara. Jorge, tem algum lugar que eu posso medir o meu site se ele tem uma melhor experiência ou uma mal experiência para quem já tem site? Tem. Tem uma ferramenta aqui, ó, que ela chama opa, aqui, ó, Page Speed Insights. Essa ferramenta, ela é responsável por mensurar a performance do seu site. Então, você vai vir aqui, ó, e coloca o seu site e dá o analisar. Na hora que você faz isso, a primeira coisa que ele faz é avaliação do Core Web Vitals. Aí, o ideal é quando o seu site já tem uma performance, já tem um tempo, né, de caminhada aí, que você esteja com esse carinha aprovado. Isso aqui é muito importante, tanto no celular, ó, tá vendo no celular, como no computador. Isso aqui é um critério importante, tá? O Core Vitals, que é essas regras que eu te falei, precisa estar com esse carinha aprovado. Jorge, mas meu site é novo, não vai estar aprovado. O Google, ele só aprova Score of Vitals por, primeiro, você respeitar todas as regras e, segundo, você ter movimentação relevante, tá? Senão ele acaba não aprovando o seu Score of Vitals. Outros pontos importantes aqui, ó, tá vendo? Ele aqui embaixo sinaliza quais são os pontos que o seu site precisa de correção. Então, isso aqui já é um pouquinho mais técnico, mas basicamente o programador vai vir aqui e vai falar assim, ó, precisa reduzir o JavaScript em 3 segundos, tá vendo? E aí vai abrir algumas coisas aqui que estão lentas, e aí o desenvolvedor vai lá e vai otimizar isso para você, tá? Então, é só para critério de informação. Como eu falei, quem entrar no nosso programa não tem essa preocupação, porque eu já me preocupei por vocês, tá bom? É, bom, legal aqui, fechou. Agora vamos para a parte de criação de conteúdo. Lembra que são uma tríade? Se você tiver dúvidas, você pode ir colocando aqui, tá? Que aí no final eu vou voltar e vou esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Então, teve dúvida? Coloca no chat que eu volto e te ajudo a esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Agora, dentro do nosso tripé, que a gente falou que o Google, você tem que se preocupar com um produtor de conteúdo para o Google, é a geração do conteúdo. Ou seja, o Google também, para ter um critério aqui de se ele vai colocar esse cara na primeira ou essa na segunda, o conteúdo é muito relevante, ele é muito importante. Então, são três critérios relevantes. E o conteúdo é o cara aqui também muito relevante. Por quê? Porque o usuário, obviamente, vai ter uma experiência
com a leitura desse conteúdo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei como fosse um mapinha para você saber o que que é um bom conteúdo, tá? Todo conteúdo de blog, ele é diferente de você escrever uma redação. Então, uma redação, você vai juntar tudo isso daqui, ó. Por exemplo, você vai pegar, deixa eu baixar aqui, ó. Peraí. Deixa eu baixar para ficar mais fácil no Word. Vai ficar mais fácil aqui. Ó, todo o conteúdo, se você pegar uma redação comum, sabe aquelas redação para o Enem, por exemplo, ela vai ser toda junta, assim, ó, tá vendo? Ela vai ser no geral bem junta uma palavra com a outra. Isso você não pode fazer. O Google, ele se preocupa com a boa leitura por parte do usuário. Então, ele determina regras também para a escrita e eu vou te explicar aqui quais são essas regras para você entender que de fato existem critérios, tá? O primeiro ponto é o seguinte: quando você vai escrever um conteúdo, né, criar um conteúdo, você não precisa se preocupar hoje com a palavra por palavra. O próprio IA faz isso para você. A gente vai explorar um pouquinho aqui, se der tempo, escrevendo através de uma ferramenta. Acredito que vai dar tempo, tá? Mas hoje você tem a IA para fazer isso. Só que se você não criar os comandos corretos, a IA produz errado o conteúdo. Então você tem que saber fazer o conteúdo. E quando você fala em fazer o conteúdo de forma adequada, você tem que pensar em dois caras. Primeiro, o Google precisa ler o seu conteúdo e saber do que se trata, ou seja, você cria esse conteúdo para alguém que é o Google, né? O Google ele consegue ler o seu conteúdo através do código e você precisa se preocupar com o próprio usuário. Na hora que ele lê esse conteúdo, ele precisa de fato entender e ter uma boa experiência naquela leitura. Então, são duas preocupações que você tem que ter. Lembrando, gente, você só vai fazer duas atividades: produzir conteúdo e fazer backlinks. Então, produzir conteúdo é uma coisa que você precisa aprender, se tornar um expert e não é coisa do outro mundo. Bom, vamos lá. Vamos pensar primeiro no Google, tá? Depois a gente pensa no usuário. Primeiro no Google. Qual que é o critério do Google? Ele vai simular um ser humano, então ele vai ler da esquerda para a direita. Ele vai fazer esse tipo de leitura, tá? E aí, qual que é o grande ponto, gente? Ele precisa encontrar a palavra-chave. Jorge, o que que é a palavra-chave? A palavra-chave nada mais é do que quando você escreve aqui, ó, melhores cartão de crédito, isso aqui é uma palavra-chave. Então vamos dizer que eu estou criando esse conteúdo melhores cartões de crédito. Essa palavra-chave, ela precisa estar em várias etapas do conteúdo para o Google interpretar que aquele conteúdo realmente se refere a esse determinado assunto. Então, eu sempre coloco logo no começo, então no primeiro parágrafo, eu coloco sempre essa palavra-chave aqui, ó, no comecinho dela. E aí eu vou lá e vou colocando essa palavra-chave ao longo do meu conteúdo, né? Então eu coloco aqui, ó, coloco a palavra-chave aqui, coloco a palavra-chave em outro lugar, e eu sempre coloco a palavra-chave no primeiro título, né? E no segundo título. Então, na verdade, eu coloco no H1, que a gente chama, no H2 e no último H2. Eu sempre coloco essa palavra-chave aqui. Jorge, o que que é esse H1? O que que é esse H2? Basicamente assim, é como fosse um livro. A frente do seu livro, o título do seu livro é o H1. Quando você abre esse livro, ele tem um capítulo, é o nosso H2. E aí, às vezes, dentro desse capítulo, ele tem subtópicos, é o H3. Então, é essa divisãozinha, né? Capa do livro, título, né? Título do livro, título do capítulo e o título do subtópico. É basicamente isso, de uma forma muito simplória, te explicando, tá? Então, você tem que se preocupar em atender esses aspectos para o Google, né? Como eu estava falando, distribuindo essa palavra-chave. E além dessa palavra-chave, você tem que se preocupar em fazer linkagem interna também. Jorge, o que que é linkagem interna? Quando você passa o mouse aqui, tá azulzinho, você clica e você vai para um outro artigo. Isso é a linkagem interna. Essa linkagem interna, ela é fundamental para você não ter uma página órfã, que a gente chama. Tudo bem?
E aí, outros critérios. O Google entende de bom tom, por exemplo, você tem esses carinhas, tá vendo esses pontinhos aqui? A gente chama eles de bullet points. Esses carinhas aqui, ó, eles são fundamentais para o usuário resumir, né? Ele tá olhando aqui esse assunto, deixa eu ver se é, sabe aquele negócio? É como fazer uma lasanha. Aí tá aqui, ó, passo um, passo dois, passo três. Normalmente, quando você é usuário, talvez você não perceba, mas você faça isso. Então, esse tipo de critério, o Google de fato vai dar uma pontuação a mais quando você se preocupa nesse tipo de situação. Tudo bem? Qual que é a boa notícia, gente? A boa notícia é que a gente tem a ferramentas de IA. E hoje nós temos ferramentas de IA que já toda essa lógica que eu estou explicando, tá na primeira parágrafo, vários distribuído, tem que estar no H1, no primeiro H2, segundo H2, ela já pensa, porque ela já é criada para isso, tudo bem? Jorge, eu posso fazer no chat GPT? Pode. Quando você entra na mentoria, você recebe um prompt pronto para você usar o chat GPT. Mas eu vou mostrar aqui através dessa ferramenta porque ela facilita a nossa compreensão, tá? Então, ó, como cuidar de orquídeas. Vamos, deixa eu compartilhar a tela, calma aí. Ó, vamos usar essa ferramenta aqui. Eu gosto dela, gosto da Koala, gosto de algumas ferramentas aí que são boas para isso, tá, gente? Então, olha como ela é prática. Primeiro, você tem que mudar aqui, né, para o Brasil. Então, vai estar aqui, ó, português Brasil. E aí, a nossa palavra-chave é como cuidar de orquídeas, tudo bem? Você vai clicar aqui, ó, gerar título. Automaticamente ela vai gerar uma sugestão de título, tudo bem? Depois disso, você vai definir se você quer um conteúdo pequeno, médio ou grande. E aí entra uma outra dica. Você sempre tem que olhar se dentro daquele assunto que está sendo explorado, que no caso aqui é cuidar de orquídea, os concorrentes estão usando os textos curtos, né? Ou são médios ou são grandes. E aí você pode olhar por palavra-chave. Por exemplo, se eu jogar um pequeno, vem 2.400 palavras. Se eu jogar um texto grande, vem até 5.200 palavras. Então a IA tem essa capacidade, tá? Eu vou jogar extra pequeno, porque aqui é só um exemplo, tá? Você consegue configurar aqui, isso é lindo. O tom de voz, o que que é o tom de voz? Poxa, é mais formal? É mais profissional? É mais informal? É mais transacional? Como que é a linguagem de voz, né? Então, se eu estou fazendo um conteúdo aonde eu quero persuadir esse usuário, eu vou colocar no transacional. Se eu quero apenas passar um conteúdo, eu vou colocar no amigável, tá? Como exemplo aqui. Eu consigo colocar tons exclusivos aqui de voz, tem um monte de configuração, tá? Aqui eu acho sensacional, ela já cria a imagem. Você não precisa mais se preocupar. Antigamente você se preocupava muito. Ai meu Deus, vai dar direitos autorais, tal, tal, tal. Você pode pegar a imagem, só que você tem que pegar a imagem de banco gratuitos. Mas aqui, essa preocupação você não tem, porque ela já cria a imagem para você no tamanho adequado, porque o Google também tem um critério de tamanho adequado, tá? E aí, você quer colocar um vídeo do YouTube? Não, não quero colocar nenhum tipo de vídeo do YouTube. Aqui é muito legal também. O Google ele quer que palavras semelhantes sempre estejam dentro do texto. Então, a gente chama isso de palavras secundárias. Como cuidar de orquídeas? Por exemplo, existem palavras que precisam estar nesse texto, como olhar para orquídeas, orquídeas em vasos, orquídeas no interior, orquídeas exterior. Então, essas palavras secundárias são relevantes para o nosso texto. Então, a gente só clica aqui e gera. Obviamente, tem um trabalho um pouquinho mais apurado, não dá tempo de eu passar tudo aqui para vocês, mas essas palavras-chave são bem importantes para a gente. Aí eu já coloco aqui, eu quero conclusão, quero H3, quero tabela, quero citação, lembra os bullet points? Poxa, você quer lista, entende? E aí você já configura. E o mais interessante aqui, ó, você já consegue configurar a postagem na rede social junto, né? Isso ajuda bastante, tá? E você consegue também já publicar no seu site. Então, na medida que você faz aqui,
Você já vai clicar aqui, ó, vai selecionar o site que você quer e vai deixar em rascunho ou já vai deixar em publicação final. Eu sempre sugiro colocar em rascunho para você dar uma olhadinha lá novamente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai mandar ele escrever esse conteúdo, tá? Eu só vou dar o stop aqui, porque de fato ele vai produzir lá o conteúdo. Acho que questão de 2 minutinhos, esse conteúdo já sai para a gente. Mas o que que eu quero alertar aqui? O que eu quero passar para você? Algumas pessoas me perguntam, Jorge, produção de conteúdo aprova na AdSense? Aprova. Produção de conteúdo com IA, ranqueia no Google? Ranqueia. Gente, o Google, ele na verdade até está com um caminho aí que ele está usando boa parte do código dele já em inteligência artificial. Ele está fazendo esse tipo de trabalho, né? Então ele sabe que existe a inteligência artificial. Só que qual que é a nossa responsabilidade como autor? Porque apesar da ferramenta gerar o conteúdo, você continua sendo autor. Você tem que dar uma revisadinha. Então, todo o conteúdo tem que olhar, tem que ver se faz sentido. Por exemplo, eu não acabei dando um bug lá no ChatGPT, eu perguntava uma coisa, ele me respondia uma coisa nada a ver. Aí, quando eu fui ver, eu precisava limpar a memória do ChatGPT. Eu fui lá e limpei a memória, porque ele estava realmente alucinando, assim, né? Dando uma informação totalmente desvirtuada, tá? E aí você precisa estar pronto para isso. Ó, deixa eu compartilhar de novo. Já está pronto o texto aqui, ó. Então, ela já criou um texto de 992 palavras, como cuidar de orquídeas, já trouxe uma imagem. Coloca para mim no chat. Você achou que a imagem ficou bonita? Olha a qualidade desse texto aqui, dessa imagem, ó. O bullet point está aqui, ó. Ele já está pensando em vários fatores que a gente foi conversando. Aqui ele trouxe uma tabela. Ele trouxe um pouquinho menos de texto dentro dos títulos, porque eu coloquei muito pequeno. Quando você coloca maior, ele já traz um texto mais apurado. Mas, gente, lógico, aqui a gente gerou só para fator assim de estudo, né? Mas olha isso aqui, gente. Vocês não têm noção que é isso. Sabe por quê? A gente tinha um time, a Bia pode falar disso. Eu acho que a gente bateu uns 7 redator. Cada redator escrevia 4 conteúdos por dia. Então a nossa produção aqui era insana, né? E aí era uma loucura, porque cada redator eu tinha um editor para conferir o que o redator fazia. Porque às vezes tinha redator que me queria ficar copiando o texto dos outros e jogando aqui. Aí eu tinha que ter uma ferramenta anti-plágio para eu pegar esse redator que queria pisar na bola comigo. Gente, era terrível, terrível. Hoje, posso falar para vocês, eu tenho minha única editora daquela época e todos os meus redatores foram embora e agora são IA. Tudo é produção via IA. Então hoje a gente automatizou a operação e a editora faz o trabalho que ela fazia, fica conferindo os conteúdos. É óbvio que isso daqui é uma estrutura porque, poxa, eu toco bastante coisa. Você que está iniciando, você vai ser o seu editor, né? Você que vai conferir e tal. Mas esse é o formato que a gente tem hoje nessa produção de conteúdo. É muito rápido, cara. É muito. Vocês não têm noção o que é isso, gente. É, é mais lucro no bolso. É isso aí, é isso aí. Legal, vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, a sua responsabilidade, como que eu faço gestão do meu blog, Jorge? Que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente o que eu estou te mostrando agora. Você vai ser responsável pela criação de conteúdo. Essa é a sua responsabilidade. A primeira, tem a segunda responsabilidade. Mas o dia a dia operacional, você tocando um projeto, o que você vai focar é a criação de um conteúdo de forma adequada. É lógico que aqui, questão de tempo, não consegui fazer aprofundar, né? Na verdade, eu tenho aulas, eu acho que vão dar mais ou menos aí pelo menos umas 5, 6 horas só falando de produção de conteúdo, no mínimo, tá? Fora os encontros de mentoria que eu vou lá, ajudo, o aluno ele vai compartilhar comigo o artigo que ele criou, e eu vou falar, ó, você errou aqui, você acertou aqui.
Porque uma coisa é você ver eu criando aqui, que tenho prática. Outra coisa é você ver, você criar. Aí você fala, mano, nossa, não consegui. E agora? Tive dificuldade. Então, todo esse suporte, por isso que a gente tem um programa de mentoria, tá? E aí, o terceiro fator e o segundo que você tem que se preocupar é um cara chamado backlink, tá? Esse carinha do nome estranho aí, né? Backlink, ele, ele é muito relevante. Se vocês não conhecem, essa é uma ferramenta que ela simula o tráfego. Então, esse tráfego aqui desse site tem 3 milhões de pessoas acessando mensalmente. É uma simulação, não é tão precisa, mas ela ajuda a gente a ter uma certa noção. E ela traz aqui para a gente também alguns dados relevantes, como por exemplo, poxa, deixa eu carregar de novo aqui. Quem são os sites que estão indicando o dinheiro, né? Na hora que você coloca essa informação, ela vai trazer esses dados para a gente. Então tem um monte de sites aqui, ó. Media Mix, UOL, Bing, tem um monte de site indicando e você não precisa se preocupar com as indicações, porque toda a estrutura de indicações eu disponibilizo para você. Então vamos entrar aqui numa indicação para você entender o que é esse backlink, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, maneiras lucrativas. Dentro desse texto, olha o que está acontecendo. O jornal Estado de Minas, tá? Está colocando um texto aí, uma informação, e nesse texto ele está jogando esse link aqui, ó. Quando o usuário clica aqui, ele vai abrir o site do dinheiro. Isso aqui que a gente chama de backlink, tá? É esse negócio aqui que a gente chama de backlink. Esse backlink, ele nada mais é do que o, o jornal Estado de Minas virando para o Google e falando assim: Google, quando a gente está falando de maneiras lucrativas, negócios, finanças, a referência aqui é o dinheiro. Então ele está indicando, né? Ele está fazendo essa indicação. Toda vez que você recebe esse tipo de indicação, ele impacta diretamente nesse ranqueamento aqui, ó, que a gente estava vendo, por exemplo, melhores cartões. Então, muito possivelmente, a Melhor Destino tem as melhores indicações, não é a quantidade, mas é as melhores no que se compete melhores cartões de crédito, tá? No que se compete cartões de crédito, ela tem mais autoridade que a gente chama. Então, backlinks nada mais é do que indicações que você recebe de outros sites. Só que essas indicações precisam ser bem construídas, porque, como eu falei, não é quantidade, é qualidade dessas indicações. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo muito claro. Vamos dizer que você tem um site de carros, e aí, do nada, te indica um site que é focado de moda e beleza. O Google olha e fala assim, cara. Por que que esse cara de moda e beleza está indicando esse site de carro? São assuntos totalmente diferentes. Moda e beleza nem fala muito de carro. É difícil você puxar uma pauta de carro. E aí o Google acaba desconsiderando esse tipo de indicação. Então, o primeiro ensinamento que você tem aqui é o seguinte: a sua indicação ela precisa ser contextual, ou seja, ela precisa ter lógica, ela precisa fazer sentido. Vamos mudar a ótica. Agora, a gente está falando, por exemplo, do nicho de casa e decoração. E aí, um site que é do segmento de mulheres indica o site de casa e decoração. Poxa, apesar de ser segmentos diferentes, tem uma certa sinergia, né? Todo mundo aí, de uma certa forma, gosta da sua casa bonita e tal, 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 e a mulher também, obviamente, tem essa aptidão. E aí, gente, o Google olha e fala: faz sentido. Esse site de de mulher tá falando, tá dando uma indicação, principalmente quando esse texto tem a ver com o assunto. Então, poxa, mulher, como escolher
Você que está no Instagram, vem aqui pro Zoom, tá? A dica das mulheres para tornar sua vida mais prática na sua casa. Qualquer tipo de pauta aqui. E aí você puxa esse assunto como indicação para um site de casa e decoração. Vocês entenderam? Deu para compreender? Coloca no chat aqui para mim se você conseguiu entender, tá? Eu já vou falar. A vantagem é que quando você tem indicações, você sobe. Simples assim. O Google hoje, apesar de você ter o critério de bom site, bom texto, se você não tiver indicações, você não vai aparecer na primeira página. Dificilmente você aparece na primeira página. Então, as indicações hoje, eu falo que é assim, uns 70% do negócio, tá? E aí, gente, o que que acontece? Por isso que eu criei uma estrutura para os meus mentorados. Eles têm sites meus. Então, eles têm sites que são de boas indicações. Chego e falo assim para o João: João, você indica meu site? O João, tá, indico, mas o que que você vai fazer por mim? Eu indico você. Aí você pega o meu site, indica do João. O João vai lá e indica o seu site. Então, essa estrutura facilita demais as parcerias gratuitas, porque um vai indicando o outro e aí vai fazendo com que você cresça. E essa, o que a gente chama de triangulação, ou seja, esse formato de eu apontar para o João apontar para o meu site, vai fazendo com que você ganhe autoridade no seu nicho e você vai ganhando as primeiras posições. Fora isso, eu disponibilizo estrutura de grupos de WhatsApp, onde lá tem um monte de gente como eu e você, querendo toda hora trocar links para um indicar o outro. Então, isso facilita demais um achar o outro, tá? Jorge, quero acelerar. Disponibilizo planilha com mais 100 sites que você pode comprar, caso você queira. Isso aí é opcional. Quero acelerar, quero fazer o negócio acontecer. Aí você tem lá uma relação de sites. Ah, essa aqui é indicação R$ 80, essa aqui é 70, essa aqui é 120. Depende da autoridade do site. Tudo bem? Então, a gente disponibiliza de fato, deixa eu só fechar aqui. A gente disponibiliza de fato uma estrutura para você poder facilitar as indicações e conseguir ranquear nas primeiras posições do Google. Então, gente, você como gestor de um blog, você tem que fazer duas atividades. É só duas. Criar um bom texto através das IAs e fazer as parcerias. Se você pega um dia por semana para fazer parceria, é fantástico. Você já consegue boas indicações. Hoje mesmo eu estava estruturando um projeto que eu estou dando um pouco mais de atenção e eu estava mapeando as indicações que eu vou trabalhar nesse site. Então, é um dia que eu tirei para fazer isso. Então, você tem que ter ali realmente um tempo para poder gerir. Jorge, quanto tempo que me toma? No site FDF é um pouco mais tranquilo, porque você faz 3 posts por semana, é tranquilo. Você consegue já trazer um bom tráfego, trazer um resultado de 15 mil por mês. Só que aí você tem um dia a mais ali para poder fazer o trabalho de backlinks. O cara de Site Money, por isso que eu falo, pessoal que vai trabalhar no modelo de Site Money, precisa ter mais tempo, porque aí é 4 produções de conteúdo por dia, cinco textos por dia, bem produzidos, e aí isso te toma bastante tempo. Tudo bem? Beleza? Deu para entender o que é backlinks e o que que você tem que fazer como um gestor de um portal, de um blog? Deu para entender? Coloca aí para mim as perguntas, fica tranquilo que daqui a pouco eu volto e vou esclarecer todas as perguntas, tá? Fica tranquilo que eu vou fazer isso com vocês. Mas coloca para mim se deu claridade. Eu quero que vocês não saiam aqui sem a informação, né? Sem ficar claro. Precisa ficar claro. Esse é o meu objetivo. Vocês precisam ter entendimento. Tá bom, tá bom. Legal. Show de bola. Que bom, fico feliz. Gente, então, resumidamente, você precisa ter criação de conteúdo e backlinks. Eu vou falar de aprovação de AdSense, agora emendando isso. Por quê?
e tem uma coisa em relação com a outra. Você precisa produzir bons conteúdos para você ser aprovado. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que eu tenho projetos divulgados no YouTube, no Instagram, que eu fiz exatamente o que eu estou falando para vocês: produção de conteúdo e indicação, backlinks. Produção de conteúdo e backlinks. Em 8 meses, do zero, isso está gravado no YouTube, documentado, crescendo esses blogs, esse blog especial. Eu abri essa informação no meu canal no YouTube. Em 8 meses, bateu 1.300.000 de acesso por mês. Então, é totalmente possível. Jorge, sou leigo, é totalmente possível. É lógico que você, como está aprendendo, talvez não chegue num resultado como esse. Mas o que eu estou falando é que é muito, muito tráfego. E é muitas maneiras de monetização. Então, você realmente tem um mar aqui azul. Hoje, dentro do mercado brasileiro, quem domina essa parte de monetização dos sites realmente é um diferencial. Por quê? Lá fora é um mercado muito mais sangrento, é muito mais concorrido. Aqui no Brasil, como eu falei para você já, acredito que foi ontem ou antes de ontem, não lembro. Gente, eu recebo direto caras americanos. Hoje eu respondi para a Espanha. Eu vendo backlinks para esses caras, porque esses caras estão colocando sites aqui e eles precisam de backlinks. Eles me encontram e eu vendo os backlinks. Que essa é uma outra forma de ganhar dinheiro que eu acabei não explorando, mas você pode comercializar essas indicações e ganhar dinheiro com isso depois que o seu site tiver uma certa autoridade. Beleza? Bom, então o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou apresentar de novo o programa de mentoria, volto para falar sobre a aprovação de AdSense, que é muito importante você estar aqui e aprender essa aprovação, e também responder perguntas, tudo bem? Então vamos lá, talvez tem pessoas novas que não viu o nosso programa, quero explicar rapidamente o nosso programa. Hoje eu vou fazer uma forma mais resumida, mas é importante saber que está aberto as inscrições da mentoria desde terça-feira. Elas vão continuar abertas de uma forma honesta com vocês até segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira a gente já tem um encontro. Por exemplo, a Cleo que está aqui, ela já sabe que segunda-feira, 8 horas, ela vai ter um encontro e a gente já vai dar start no nosso processo de mentoria, tá bom? Então, é muito importante você participar, né? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Bom, vamos lá. Por que que eu criei um programa de aceleração e não um curso, como eu sempre falo? Que basicamente um curso, você vai ter aula gravada, na hora que você gerar o artigo vai ter dúvida, aí vai para o suporte, aí volta, não consegue, fica perdido. Então, o que que eu criei? Eu criei, você vai ter uma trilha de conhecimento, ou seja, como que eu crio um artigo? Tá aqui. Jorge, depois de criar o artigo, o que que eu faço? Vai ter uma atividade para você. Agora faça o artigo. Você vai gerar dúvidas, vai gerar dificuldades. Toda vez que você adquire um conhecimento, coloca na prática e vai aplicar aquele conhecimento, você tem dificuldade. E é por isso que tem a mentoria. Porque aí online eu vou destravar, vou dar mais informação, mais conhecimento, tá? E vou te ajudar a você destravar o seu site, o seu projeto, do zero a startar ele em 4 semanas. A promessa é que 4 semanas a gente escolha o nicho, você aprenda tudo que precisa aprender em relação à monetização de sites, você consiga produzir conteúdo, fazer parceria, deixar toda a estrutura pronta, rodando e seu site publicado no ar. Lembrando que, no nosso caso aqui, eu vou lá e vou desenvolver e deixar disponível o site para você, tá? E aí eu tenho uma última vaga que ainda não está preenchida, da consultoria. O que que é a consultoria? Jorge, quero acelerar. Ou eu preciso de uma atenção mais diferenciada, tenho um pouco mais de dificuldade. Você pode fazer algo mais individualizado? Esse é o formato da consultoria, para pessoas que precisam dessa atenção diferenciada. Então, nosso programa tem essa tríade: aulas gravadas, mentoria ao vivo e quem precisa de uma atenção diferenciada, consultoria, tá bom? O que que eu recebo nessa tríade, nesse curso, na hora que eu entro? Está disponível agora. Inclusive a Cleo me chamou hoje, eu acho. Tô falando da Cleo porque eu vi, talvez tenha outros mentorados. Jorge, já posso fazer backlink? Eu falei, não, meu, pelo amor de Deus. Espera, Cleo, né? Eu acho que foi a Cleo, se eu não me engano. Como ranquear nas primeiras posições? Já está gravado disponível. Você vai entender tudo sobre ranquear as primeiras posições do Google. Como criar conteúdos otimizados com IA,
como receber backlinks e tornar o seu site realmente uma autoridade. É, outras fontes de tráfego, vocês entenderam por que que é importante você ter o YouTube também. Como ganhar dinheiro com backlinks? Você lembra que eu falei, ó, você pode comercializar os seus backlinks. Também vai aprender sobre isso. Estratégia de crescimento sem gastar um real. O que que é isso, gente? É óbvio, você vai ter o custo da sua hospedagem, custa lá R$ 18 por mês, R$ 40 você vai pagar no ano. Você quer uma ferramenta um pouco mais apurada? Você vai usar o SEO Writer, mas, Jorge, eu quero ir na raça, não tenho dinheiro. Reserva por menos R$ 100, né? Para você poder tocar o seu projeto, ter o Ubersuggest, ter a sua hospedagem, etc. O resto você não vai fazer nada de tráfego pago. Você não vai precisar comprar backlink se você não quiser. Você consegue fazer isso realmente de uma forma orgânica, tá? Essa estrutura eu disponibilizo para vocês, tá? Hoje eu não vou passar nos módulos, mas os módulos estão aqui todos gravados. São, eu acredito, mais de 60 aulas aí disponíveis. Aulas todas objetivas, de 10, 15 minutos. Práticas, gente. Como eu falei, são 4 semanas para a gente tirar o negócio do papel. Então não tem como você ficar, a palavra é minha forte, mas para trás, né? Eu ia falar retardatário, é muito forte. Para trás, não tem como você ficar para trás. Porque ó, eu falo assim, ó, primeira semana, faça isso. Segunda semana, faz aquilo. Terceira semana, faz aquilo. Aí o pessoal tá escorregando, volta, meu filho, vamos lá, acelera esse negócio. Então a turma vai andando junto, né? E isso faz com que você tire o seu papel do papel, seu projeto do papel. Gente, eu tenho projetos, ó, já atingi em projetos nossos aqui mais de 1,5 milhão. Aqui está 1,4 milhão, mais 1,5 milhão de acessos. Esse aqui de 700, quase 700 mil acessos, 200 mil acessos. Eu tenho vários projetos, hoje eu tenho mais 4 canais no YouTube. Então eu tenho uma expertise, já monetizo de várias maneiras. Tudo que você pensar, eu já monetizei um pouquinho de produto, de ferramenta, de AdSense. Eu já experimentei de tudo um pouco. Obviamente, hoje eu tenho uma estrutura que me ajuda. São 3 pessoas que estão aí me dando suporte, né, na minha operação. E, obviamente, quem entrar tem um presente, que é o site de escala, como eu já falei para vocês. Você não vai ter preocupação nenhuma, você vai criar o usuário e senha. O meu desenvolvedor vai lá e vai publicar esse site para você, vai deixar ele pronto, disponível, prontinho, configurado, para você não se preocupar com aquele negócio de código Vitors. Ah, você está carregando rápido, você está carregando. Não, você não vai ter essa preocupação, pelo menos não agora. Minha estrutura de parcerias de backlink para facilitar isso, para você conseguir realmente fazer essas parcerias, tá? 2 sites de troca, agora você entende o valor disso. Realmente são 2 sites relevantes. 5 backlinks você ganha, né? Isso aqui eu resolvi estender até ontem, eu resolvi estender um pouco até hoje, tá? Então você já não começa do zero. Você já começa com 7 backlinks, porque são 2 que você ganha aqui, mais 5 aqui. Então já é 5 indicações que você vai ter no seu site. Simulador de nicho. Jorge, não sei se meu nicho vai dar certo. Agora mesmo eu estava dando uma consultoria antes de entrar e a pessoa estava ali separando o nicho dela, né? Era consultoria e ela estava me mostrando, Jorge, o que você acha do nicho? Eu achei fantástico a ideia dela, a estratégia que ela usou. Pedi para elas fazer algumas validações. Mas eu falei para ela, simula, joga no simulador e vê se vai te trazer um número. Porque no simulador ele vai falar, vai ser lucrativo ou não vai? Você vai jogar no simulador, vai te falar, ó, não esquece desses aspectos do nicho, não. Então, isso é muito importante. Então, você tem 2 caminhos para seguir aqui com a gente. Mentoria em grupo, você tem o curso gravado, toda a trilha que eu falei, mais de 60 aulas, todos os bônus, mais de R$ 2.964, todo o nosso suporte por WhatsApp. Não tem o João do suporte, é o Jorge que vai te dar atenção, tá? Eu que vou esclarecer todas as dúvidas, eu deixo ainda esse suporte eu realmente disponível, porque toda a metodologia, toda a estratégia está comigo, e hoje eu vejo que, como a gente é uma turma mais enxuta, normalmente são 15, 20 pessoas no máximo, dá para eu dar essa atenção. Então, programa de aceleração com 4 aulas ao vivo, tá? Todas as segundas por 4 semanas. E quem quer ainda temos uma vaga, é a última vaga. Além de tudo que você ganha na mentoria, você tem os encontros individuais, além do suporte, que você vai ter mais individualizado também, olhando para o seu projeto, dando mais atenção, eu opinando mais diretamente no seu projeto, tá?
Valores 12 vezes 99,50. Na mentoria, 12 vezes 199. Gente, o que eu costumo dizer? R$ 997 é dinheiro? É dinheiro. Mas R$ 15.000 por mês. Quando você coloca 15 mil vezes 12 meses, né? Porque é por mês, realmente esse valor aqui é um valor muito em conta versus o que eu tenho de conhecimento, de experiência e toda a estrutura que eu estou disponibilizando para vocês. Se fosse pegar um site preparado como eu deixei esse site preparado, só o site você ia pagar mais de R$ 1.000. Então, custo-benefício, né? O custo que você está pagando versus o benefício, realmente, na minha opinião, quando eu desenho esse programa aqui, o que eu escuto dos meus mentorados é que realmente eu entrego bastante em relação ao valor. E aí a consultoria 12 vezes de 199. Tudo bem? Esse é o preço da mentoria para você destravar, se começar em 2025 já com o seu projeto no ar, porque nosso objetivo é até dezembro, né, que são 4 semanas, dezembro ele já vai estar pronto para você começar já a gerar autoridade e janeiro, fevereiro, você já começar a colher aí os seus primeiros frutos, tá? Gente, dúvidas sobre o programa de mentoria? Ficou alguma dúvida? Teve alguma coisa que não ficou clara? Estou disponível para responder isso e já volto para falar da AdSense e responder vocês. Só quero saber se de fato ficou alguma dúvida. Jorge, caso eu queira aprender a configurar o site do zero, você ensina? Não, Lucas, eu não faço isso. Por quê? Porque eu já disponibilizo a estrutura pronta. Estou sendo muito claro com você, muito objetivo, tá? O que eu posso te dar é um suporte, mas eu não tenho aulas prontas para você. Olha, Lucas, não esquece disso, disso, daquilo. Eu não tenho. Mas eu te conecto com desenvolvedores, caso você queira uma coisa muito peculiar, que tenham essa expertise. Então, eles podem ir lá e produzir, tá bom? Ah, legal, Márcio. Essa auditoria é o seguinte: tô lá tocando meu projeto, tal. Jorge, bati aqui 15K, mas cara, quero escalar mais. Eu vou lá, audito o seu projeto novamente e mando um relatório. Faça isso, isso, aquilo. Então, de fato, é uma auditoria que eu faço e analiso o seu projeto, tá? Então, você tem direito aí a 3 auditorias comigo para poder reavaliar o que você está fazendo sem precisar ser um encontro individual. Você tem 4 encontros individuais, mas você também tem 3 relatórios de auditoria. O acesso é por ano. O YouTube é que, além do curso de blog, de monetização de sites, a gente tem um módulo focado em YouTube. Porque, eu não sei se você estava ontem aqui, mas a importância de você, de fato, ter um projeto de sites, o artigo replicando ele para o YouTube, tá? Então, o YouTube vai te dar uma escala maior, você vai ocupar um espaço maior ali na página do Google. Então, eu não ensino só a monetização do site, você vai aprender a monetizar no YouTube também. Gente, mais alguma dúvida sobre o programa da mentoria? Eu volto no conteúdo aqui. Beleza? Eu acho que não tem dúvida. Se tiver dúvida, eu volto também, tá? Não tem problema não. Bora aqui falar sobre o AdSense, tá? Aprovação de AdSense, gente, o que que acontece? O Google também tem um critério. E o primeiro critério que ele tem é o seguinte: Jorge, primeiro, o que que é aprovação no AdSense? Basicamente é assim, ó. Seu blog, na hora que você entra, né, num blog aprovado, ele vai aparecer esse banner. Esse banner trata-se de um programa do Google, que é o programa de AdSense. Basicamente, essa empresa aqui, a Starlink, né? Tá pagando o Google e ele divide percentualmente esse valor que a Starlink está pagando com você que é produtor de conteúdo, tá? Então a gente chama de programa de afiliados do Google, tá? É um programa de afiliação. Então o que que acontece? O Google precisa pegar esses clientes dele e exibir o anúncio nos portais, né? Nos blogs, nos sites. Só que ele precisa trazer para quem está, essa marca que está divulgando, um resultado. Então, o que que acontece? Adianta ele pegar, por exemplo,
a Starlink lá jogou milhões de dinheiro no Google, e aí o Google vai lá e manda num monte de site que não tem acesso. Tem 10 acessos, 5 acessos. O que que vai adiantar para Starlink? Nada. Então, o primeiro critério para você que quer aprovar uma conta é você precisa ter acesso. Então, você precisa, de fato, ranquear o seu blog, fazer com que ele tenha acesso, e depois disso ele de fato pode ser aprovado o programa. Jorge, quantos acessos? Quanto que eu preciso ter de acesso? Gente, para aprovar no AdSense, eu não tenho um critério que eu falo assim, ah, você precisa ter 1.000, 2.000, 3.000. O que que eu faço? Como eu monetizo? Eu expliquei na primeira aula, como eu monetizo. Primeiro com os programas de afiliação, de ferramentas, de infoprodutos, etc. Trago já uma verba. Eu não me preocupo tanto com a aprovação tão no começo, dentro da minha metodologia. Então, quando o site está batendo 300, 400 acessos por dia, eu mando para aprovação. E assim, gente, já aprovei muito site. É batata. Passa tranquilo 300, 400 acessos por dia, tá? Lembrando que com essa quantidade de acessos, ele vai estar faturando uns 1.000 a 3.000 reais usando os programas corretos de afiliação, tá? Fora isso, o Google não vai pegar esse banner da Starlink e jogar num site todo desconfigurado, né? Vai gerar mal performance. Até para Starlink vai ficar ruim. Então ele olha e fala assim, cara, esse site tem que ter uma mínimo cara de correta, né? Então ele tem que ter um logo, né? Ele precisa ter uma home que de fato seja uma home adequada. Quando você navega nesse site, o ideal é que esse site tenha 5 menus de categoria de conteúdo. Jorge, o que que é categoria de conteúdo? É assim, ó. Na hora que eu entrei aqui, eu cliquei, isso aqui é uma categoria. Empréstimos é uma categoria. E dentro de empréstimos você tem vários assuntos correlacionados a isso, vários artigos relacionados a empréstimo. Então, o seu site, quando você olha aqui, ó, ele tem que ter no mínimo 5, ó, tá vendo? Você pode observar que não tem sobre nós aqui, não tem página de contato, não tem política de privacidade. Aqui é página, é menus de conteúdo. A galera erra nisso. Não coloque, não coloque é, outras coisas aqui. E é por isso até, quem me perguntou aí se eu no ensino tal, eu entrego o projeto, é porque eu já penso nisso. Eu já crio no lugar correto, entendeu? Então eu já deixo disponibilizado. Bom, além disso, você precisa ter um certificado SSL que vocês aprenderam, que é esse certificado aqui, ó, na hora que a gente entra HTTPS, tá vendo? Você precisa aparecer um blog, ou seja, se você é um publisher, você vai monetizar via AdSense, seu projeto tem que ter cara de blog. Não adianta você não ter uma cara de blog. Mas, Jorge, eu sou um e-commerce. Tudo bem, mas dentro do menu do e-commerce você tem que ter uma categoria de blogs, tem que ter um blog lá e quando entrar tem que ter cara de blog. Tudo bem? Não tem problema você não ser um blog. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar esse site aqui, ó. Mobilis. Acho que é isso, peraí. Não. Faltou I. Faltou B. Isso. Ó, esse site aqui, você entra, ele é um software de serviço, tá vendo? Ah, mas não tem cara de blog, não tem. Mas ele tem um espaço aqui que ele é um blog, ó. Quer ver, ó? Empréstimo. Na hora que a gente vai para essa categoria, apareceu um monte de coisa aqui, peraí. Quando a gente vai para essa categoria aqui, ó, de fato é um artigo de blog, tá vendo? Aí sim o anúncio aparece, tá bom? Aí o Google vai lá e coloca anúncio, tá vendo? Então você pode ter um site institucional, desde que ele tenha um blog, não tem problema em relação a isso, tá? Páginas que são obrigatórias no seu site. Precisa ter sobre nós, precisa ter, mas não é lá em cima. Sobre nós é lá no rodapé, tá? Lá aqui, ó. Na hora que você desce aqui, ó. Sobre nós tem que estar aqui, ó, nesse lugar aqui, tá? No sobre nós é legal colocar uma foto, tá? Isso ajuda na aprovação. Você tem uma foto institucional. Mas, Jorge, eu não tem uma equipe. Coloca a tua cara, não tem problema. Pode colocar a sua foto, tá? Precisa ter uma página de contato com um formulário, para a pessoa preencher e poder entrar em contato com você. E-mail também é legal colocar, ou alguma forma de contato, telefone, etc. Mas eu gosto de colocar e-mail, né?
Política de privacidade, termos de uso, são outras páginas institucionais, muito ligado à LGPD, que eu falei para vocês. Quem nos patrocina é como você ganha dinheiro. Tem que estar claro para o usuário como você ganha. Isso aqui faz parte da transparência do seu site, tá? Então, essas páginas são páginas obrigatórias. Conteúdo, gente. Cuidado com o conteúdo. Precisa ser original. Não adianta você pegar o texto, copiar o texto de um site, jogar no seu, não vai aprovar. Esses conteúdos têm que evitar ser conteúdos de sensibilidade. Por exemplo, aqui eu posso falar, né? Não, não vou falar porque depois eu vou subir no YouTube. Mas assim, ó, é, conteúdos que envolvem qualquer tipo de conteúdo adulto, conteúdo de polícia e ladrão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Qualquer tipo de conteúdo que envolve esse lado que a gente chama que não é family friend, ou seja, não é um conteúdo que uma criança de 10 anos possa ler, não é um conteúdo bom para se colocar. Mas, Jorge, como que você faz? Meus conteúdos são conteúdos que às vezes, né, por exemplo, às vezes você pega um nicho, vamos pegar um nicho de finanças, às vezes tem um determinado tipo de assunto que é um pouco mais delicado. Por exemplo, você pega criptomoedas, ou você entrou em jogos de azar, tipo de conteúdo sensível. Você não faz esses conteúdos agora. Depois que você aprovar a sua conta, você pode fazer que sua conta não vai cair por isso, tá? A não ser que você enche o seu site de jogo de azar e ferrou, né? Não estou incentivando o jogo de azar, não. Só estou explicando para vocês um tipo de conteúdo sensível, tá? Esse conteúdo sim pode ser criado com IA. Ele tem que ser um conteúdo bem criado, igual eu estava explicando para vocês, existe um conteúdo bem correto, tá? E aí tem que ter um autor, né? Na hora que você rola aqui, ó, tem que ter o dono. Quem que criou? Ó, esse daqui foi Eduarda, essa é Eduarda, ela veio daqui, entendeu? Tem que ter um autor, tudo bem? Tem que ter a página de aprovação, tem que ter a parte de cookies, né? Aí você fala, Jorge, quanta coisa. É por isso que eu falei para vocês. Deixar o site pronto para vocês é a melhor coisa. Ó, na hora que a gente entra aqui, eu acho que eu já apertei o cookies. Deixa eu ver se eu entro no site aqui. Ele aparece. Ó, tá vendo? Esse daqui é o cookies, ó. Esse aceitar cookies. Isso aí a gente já deixa num plugin disponibilizado. Tráfego, eu já falei, rodapé, como eu falei, é importante. Se possível, se você tiver uma empresa aberta, coloca a razão social. Se você não tiver, coloca um textinho aqui também, ó. Ah, esse blog é dedicado a isso, isso, isso e aquilo. Isso aqui é muito importante, tá? Gente, são vários critérios, mas o que que acontece? Quem participa do programa de mentoria, eu falo assim, ó, antes de você mandar para aprovação no AdSense, manda para mim. Eu vou avaliar se o seu site está adequado para mandar. E aí, se não tiver, eu vou corrigir ele, vou falar para você corrigir. Você corrigiu, aí a gente manda para aprovação, para você não ter problema com uma aprovação. Gente, ó, feedback de aprovação de pessoas que no canal do YouTube me deram várias vezes. Pessoas que aleatoriamente me chamaram direct do Instagram ou qualquer outro lugar, e eu fui lá e dei algumas dicas, pessoas aprovaram. Esses dias mesmo eu fiz um Reels lá, um Reels não, um Store, e aí eu falei, ó, seu site tá errado aqui, aqui, aqui. E aí a pessoa falou que ia submeter a aprovação. Então, tudo isso daqui é experiência mesmo de anos aprovando sites, tá? É assim que funciona. Beleza? Gente, reforço aqui, poxa, vai ser um prazer ter vocês no nosso programa de mentoria. Então, tá abertas as inscrições. Eu vou agora responder as perguntas aqui, tá? Que eu prometi para vocês. Conteúdo é relevante? É critério para ranquear no Google? Com certeza, Edson. É muito relevante, tá? Se tiver um mau conteúdo, ele não vai ranquear você. Qual a sua opinião sobre sites de notícias geral? Eu não acho um bom nicho, eu não gosto desse modelo de negócio. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, mas eu não gosto, sabe por quê? Porque, por exemplo, a maior fonte de renda de um site é o AdSense, no caso de notícias. É a maior fonte de renda. E o AdSense paga muito baixo para notícias. Baixo que eu tô falando é a cada 1.000 visualizações menos de $1. Então eu não gosto desse nicho. Por isso, tá? Conteúdo relevante em vídeo, áudio, o Robot do Google avalia. Assim, ó, o conteúdo de áudio, algumas pessoas já têm tido esse costume de pesquisar, né, através do áudio.
Só que assim, gente, o que que acontece? Hoje o próprio Google lê o seu texto e traz o resultado, entendeu? Então não vai fazer tanta diferença, para ser sincero. Isso é importante. O iPhone perguntou aqui se é importante colocar a palavra-chave na imagem. Sim. Por quê? Porque você ranqueia também a palavra-chave. Quando você busca lá a imagem, você coloca o texto, aquilo ali é uma otimização. O CH perguntou se a plataforma é gratuita. Provavelmente de produção de conteúdo. Não. A SEO Writer, ela tem lá, acho que você pode produzir ó, uma quantidade de artigos gratuito, mas ela é paga. Porém, é assim, você tem o ChatGPT que você pode fazer os prompts, tá? Através dos prompts, se você precisar de algo gratuito. Quais vantagens para o nosso site e para o site de quem vou indicar nos backlinks? É a troca de backlink mesmo. Tipo, como você vai indicando um ou outro, o Google vai entendendo que você tem autoridade. É como fosse assim, gente, ó. Eu vou contratar um pedreiro. Chego lá e falo assim, poxa, eu preciso contratar um pedreiro aqui. Aí eu vou lá e peço indicação para o engenheiro. O engenheiro fala assim, é o João. Aí eu falo com o arquiteto fala o João. Eu viro e pergunto para o grupo da família. O grupo da família fala, é o Antônio. O que que acontece? Para o Google, na hora que ele vê a indicação do João vindo de um arquiteto e do engenheiro, que é a contextualização que eu expliquei para vocês, ele vai falar: caramba, meu, preciso dar atenção para esse cara aqui. Vou ranquear ele. Então, é a mesma lógica. As indicações são pesos, tá? São pesos para saber se ele vai ranquear ou não. Você vê ligação entre um site pedagógico indicando saúde total, total. Total relação, principalmente com o comportamento de sala. Por exemplo, hoje tem muitos aspectos autistas, né? Que a pedagogia vem estudando e vem se aprimorando para poder dar um bom atendimento para esse tipo de aluno, por exemplo. Então, é só um exemplo genérico que vem na minha cabeça aqui, tá? O lugar que a pessoa vai colocar o backlink na artigo dela, eu posso sugerir onde? Sim, pode sugerir com a palavra-chave, com certeza. Esse site Money, qual o rendimento mensal que a pessoa pode alcançar? Você disse que esse outro era 15 mil por mês. Isso. Ô, Joelma, eu não gosto de fazer promessas muito gigantes, não. Mas depois você olha meus tags, só em AdSense, no site Money, eu já cheguei a faturar 45 mil reais por mês, só no AdSense. Então, é um bom rendimento, tá? Mas eu não gosto de fazer essa promessa, gente, porque, vou ser sincero com vocês aqui, o cara que está começando, no primeiro ano, ele não vai conseguir fazer 45 mil por mês. Não vai. Quem promete isso é absurdo. Sabe por quê? Eu investia 3 mil reais. Meu custo total era 3 mil reais. Na época eu tinha uma equipe, né? E aí, obviamente, eu tinha um custo maior. Mas, assim, a rentabilidade é muito boa, mas tem uma expertise, tá? O FDF é um site de fundo de funil, tá? Depois dessa estrutura estar pronta, implantada, em quanto tempo você acredita que a pessoa já consegue faturar os 15 mil? É assim, ó, Joel, a minha promessa é assim, ó. Terceiro a quarto mês, você já está faturando de 1.000 a 3 mil reais. Depois você vai crescendo esse projeto. Pode ser que você alcance os 15 mil com 7 meses, 8 meses. Para administrar ansiedades, eu coloco 12 meses. Tudo bem? Mas tem gente que alcança mais rápido. Jorge, eu queria aprender como configurar o site zero. Vocês, isso aqui eu já respondi. Não entendi a última linha da consultoria, já respondi. Se for um site institucional com uma seção de blog, pode. CH perguntou, pode. Monetiza. Qual a média de conteúdo você publicar por dia, por mês? Maria Luísa, para site Money, você precisa publicar 4 conteúdos por dia. Para sites FDF, faz fundo funil, 3 conteúdos por semana. Há algum programa que é possível programar os conteúdos para publicação? O próprio SEO Writer, ele vai fazer isso para você. Você recomenda alguma plataforma de hospedagem? Hostinger. Pode usar o cloud deles que funciona muito bem, tá? No caso, um site institucional com seção de blog, é necessário ter um menu para
Blog, isso. Tem que ter ali, na hora que você tem o institucional, você acessa o menu e ele abre o desdobramento do blog, com outros menus focados só em blog. Onde você pode comprar backlinks. Vem para a mentoria que eu te dou todo o caminho, Maria Luísa. Para que serve o Yoast e qual é o valor mensal? Ele é gratuito, não tem custo, ele serve só como um checklist para você, tá? Por exemplo, você tem lá vários critérios que eu falei da criação de conteúdo. Putz, esqueci de colocar a palavra-chave no título. E hoje vai só alertar você, né? E ele também tem outras funções, como gerar sitemap para você, mas assim, em resumo, Yoast é gratuito, você não precisa pagar. Jorge, o nicho de religião é tranquilo? Ele é escalável. Então, tem dependendo do tipo de religião que você vai atuar, é um volume de acesso gigantesco, tá? Mas vai estar em US$ 2 mais ou menos a média de RPM. Qual é o melhor plugin de SEO? Cara, na verdade, eu sou um pouco chato nessa parte. Eu, eu sou muito mais o seu conhecimento do que tecnologia. Tecnologia você tem que ter o básico bem feito, que é atender o Core Web Vitals. Mas o grande segredo, você tem o Yoast, que é um plugin que vai te ajudar, né? Que ele é um cara é um de SEO. Você tem o Rank Match, que o Rank Match também vai te ajudar com a mesma função do SEO. Tem gente que fala, eu sou o Rank Match, eu só uso o Rank Match porque o SEO é uma bosta. Gente, eu uso o SEO toda a vida e ele funciona para mim, gratuito, tá tudo certo. Mas o que vai mudar o resultado é o seu conhecimento. Se for um perfil de rede social, indicar meu site, ou não conta, porque isso chama é, é, sinal social. Então, o Google ele não entende isso como uma indicação. Ele entende só que você está em outros lugares também, que é bom, mas não em conta. Caso seja reprovado na AdSense, quanto tempo devo reenviar a aprovação? Toma cuidado, porque você precisa pensar assim, ó. Você precisa corrigir o problema que te sinalizou. Então, uma semana, duas, você corrigiu? Beleza, manda embora. Mas você tem que saber, esse checklist que eu dou é justamente para você ver onde que está o erro. Corrigiu o erro, você manda bala. Normalmente o que está acontecendo com o Google é mandou três, quatro vezes, ele dá um pause de um mês para você. Então ele para por um mês. O RPM de finanças chega a ser US$ 9 por mês. Tamanho de imagem, chega não. Ele bate US$ 9 tranquilamente, tá? E pode bater um pouco mais, dependendo do nicho que você for atuar. Tamanho de imagens no blog conta? Conta. Você tem que usar 1250 por 650. Ela é necessária para você ter uma boa experiência para o usuário e também de quebra aparecer no Discover. Qual o nome do plugin para subir os artigos e qual o valor mensal? Márcio, é SEO Writer. O valor nosso amigo colocou aqui em cima, depois você dá uma olhadinha, tá? Mas, ó, tá aqui, ó. 5 artigos é gratuito, 50 artigos, US$ 14. Aí tem planos mais avançados, beleza? Gente, respondi todas as dúvidas de vocês. O RankMatch tem IA para criação de conteúdo. Nunca testei. Nunca testei. Eu uso hoje SEO Writer e prompts para ChatGPT. É o que me atende hoje, me automatiza e para mim tá super ok. Tem muita gente usando várias automações, né? N8N, né? Tem algumas automações, tem outros caras usando outros tipos de automações. Eu estou fazendo um bom feijão com arroz, tá bom? Gente, é isso. Poxa, fica aí o convite de novo. Vem para a mentoria. Vai ser um prazer ter vocês. Tem alguma dificuldade? Me chama no privado. Tem uma dúvida? Me chama no privado. Jorge, eu acho que para mim não é o momento. Chama no privado. Vamos conversar, vamos entender, vamos ver como que eu posso te ajudar. Tá bom? É isso, gente. Fica com Deus. A gente encerra mais um workshop aqui. Fico feliz